Deus disse: terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Cada ser nasce com espaço, função e lugar. É uma frase, soa quase a provérbio, não é? Sim, tem esse peso, essa sabedoria antiga. Mas há aqui uma ideia muito poderosa, que é a de que talvez a chave para uma vida com mais sentido não seja correr mais depressa, mas sim encontrar o nosso lugar exato no mundo. É uma ideia que me tem feito pensar bastante. E é uma ideia que vai um bocado contra a corrente hoje em dia. Completamente. O que nos dizem constantemente é para sermos mais, fazermos mais, ocuparmos, mais espaço. A perspectiva que as nossas fontes de hoje nos trazem é radicalmente diferente. E como é que a descreverias? Bem, sugere que o equilíbrio vem de compreender e ocupar o nosso propósito, e não de o expandir infinitamente. Exatamente. E é isso que vamos explorar hoje. Temos em mãos uma análise muito, muito interessante que parte de uma passagem minúscula do livro de Gênesis. Sim, os versículos 24 e 25 do primeiro capítulo. E que depois se expande com a ajuda de outras duas obras, Patriarcas e Profetas e Educação. Portanto, o que vamos tentar perceber é como é que esta visão antiga da criação pode surpreendentemente oferecer-nos um modelo de equilíbrio ecológico e até pessoal. Um modelo que vê o mundo não como um caos competitivo, mas como um sistema interligado. E funcional. E é aí que a conversa se torna fascinante. Bem, então vamos a isso. A passagem de Gênesis, que serve de ponto de partida, na versão que a nossa fonte usa, diz: Deus disse, terra produz a vida, de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Deus viu que tudo aquilo era bom. A primeira coisa que me salta à vista aqui é o comando: terra produz a vida. Sim, é um detalhe que facilmente nos passa ao lado, mas que a análise sublinha como sendo crucial. Porquê? Porque nos dias anteriores da criação, o texto usa muitas vezes a expressão haja luz, haja um firmamento. É um comando mais abstrato. Certo. Aqui a linguagem muda. A ordem é direta. É uma instrução dada a um agente específico, a Terra. Espera, isso é uma mudança subtil, mas que altera tudo. Normalmente pensamos na Terra como um palco passivo onde as coisas acontecem. Exato. Mas aqui é quase como se Deus delegasse uma parte do processo criativo. A Terra é chamada a participar ativamente. Isso tem implicações enormes, não? Enormes. A fonte desenvolve essa ideia de uma forma muito poética. A análise diz que o Sol torna-se gerador, não apenas suporte. Gerador, não suporte. Gosto disso. Quer dizer, a Terra não é um receptor inerte, mas um parceiro ativo na geração da vida. Isto estabelece desde logo uma relação de colaboração, não de dominação. Faz todo o sentido. A vida não é simplesmente imposta sobre o planeta. Ela emerge do planeta, a convite do divino. Uma parceria, portanto. E há outro pormenor, que a nossa fonte chama de curiosidade bíblica, que é a repetição quase obsessiva da frase de toda a espécie. Sim, gado de toda espécie, répteis de toda espécie. É exato. Por que é que há esta insistência? Não bastava dizer muitos animais? É uma excelente pergunta. E a resposta, segundo a análise, é que a ênfase não está só na abundância. Se o objetivo fosse apenas transmitir uma ideia de quantidade, muitos animais chegariam. Mas não chega. Não. A ênfase em toda a espécie sugere algo mais. Sugere ordem, catalogação. É como se o texto estivesse a dizer que a diversidade não é caótica. Estou a ver. Pelo contrário, existe um lugar para cada tipo, uma categoria para cada ser. É uma explosão de vida, sim, mas uma explosão organizada. Onde cada peça tem um nome e um lugar no grande puzzle. Precisamente. E essa ideia de organização leva-me a outra coisa que reparei na listagem. É animais selvagens, gado, répteis e insetos. Sim. São todos mencionados no mesmo folgo, lado a lado. Não há qualquer indicação de uma hierarquia. Exatamente. E isso é profundamente contraintuitivo para nós. Muito. Nós que crescemos com a ideia da cadeia alimentar, com predadores no topo e os outros seres em degraus inferiores.
Pois, a perspectiva que é apresentada aqui é que o conceito de dominação ou de uma hierarquia de valor não faz parte deste momento da criação. Mas como é que isso é possível? Para nós é quase inevitável pensar que um leão é mais importante do que uma formiga. A fonte sugere que esta nossa visão é uma distorção do plano original. É precisamente essa a implicação. O texto não valoriza uma criatura em detrimento de outra, com base no seu tamanho, ou na força, ou na beleza. Certo. O selo de aprovação divina, era bom, é aplicado ao conjunto, a todas as espécies sem distinção. O valor não está na posição hierárquica. Mas sim na função. Exato, na função que cada um desempenha dentro do sistema. E para reforçar isto, a nossa fonte vai buscar uma citação ao livro Patriarcas e Profetas. Quer dizer o quê? Diz que cada criatura tinha o seu lugar designado e todas viviam em harmonia com o propósito para o qual foram criadas. O propósito para o qual foram criadas. É aqui que a ideia de valor muda completamente. Sim. O valor não vem do tamanho, mas do propósito. É fácil dizer isto em abstrato, mas o nosso material de análise dá algum exemplo prático. Algo que nos faça sentir o peso dessa ideia. Sim, e o exemplo que dá é um dos mais poderosos e atuais que se poderia escolher. Que é? As abelhas. Um ser minúsculo, muitas vezes temido ou ignorado, mas cuja função é absolutamente monumental. As abelhas, claro. Faz todo o sentido. A análise detalha o papel delas. Detalha, assim, e conecta os pontos de uma forma que é francamente assustadora. Primeiro, o papel mais óbvio. São as principais polinizadoras do planeta. Ok. Sem elas, o ciclo de vida de milhares de espécies de plantas simplesmente pararia. Depois, a consequência direta para nós, a produção de alimentos. A fonte apresenta uma estatística que devia estar afixada em todo o lado. Deixa-me adivinhar. Tem a ver com a percentagem da nossa comida que depende delas. Sim, e o número é impressionante. A análise diz mais de 70% dos alimentos que se consomem dependem direta ou indiretamente das abelhas. 70%. Uau! Eu confesso que quando li esse número na nossa fonte tive de parar para processar. É um choque. Parece um exagero. Estamos a falar do quê, concretamente? Não é só um mel, pois não? Nem de perto. Estamos a falar de maçãs, amêndoas, abóboras, brócolos, cacau. Tanta coisa. A lista é vertiginosa. Muitas das frutas, legumes e nozes que são a base de uma dieta saudável simplesmente não existiriam sem a polinização. E mesmo os animais, suponho? Claro, mesmo os produtos de origem animal dependem indiretamente, porque muitos dos animais se alimentam de plantas que, por sua vez, dependem das abelhas. Quer dizer, a nossa civilização, os nossos sistemas alimentares, estão literalmente construídos sobre o trabalho incansável de um pequeno inseto. Exatamente. E a fonte traça a lógica em cadeia do que aconteceria se elas desaparecessem. É um raciocínio simples e brutal. Que é? Sem polinização em larga escala, teríamos um colapso agrícola global. O colapso agrícola levaria a uma fome generalizada. E a fome, como sabemos pela história... Leva ao colapso social e civilizacional. Exato. A nossa sobrevivência está, de facto, nas asas de um ser que simplesmente cumpre o seu propósito. É a personificação perfeita da ideia de que o valor vem da função, não da aparência ou do tamanho. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser uma questão de proteger a natureza por uma razão sentimental. E passa a ser uma questão de autopreservação pragmática. Precisamente. E esta imagem de um sistema tão interligado, onde cada peça é vital, reforça a ideia de que falamos antes, a de que o mundo descrito aqui é um sistema de equilíbrio e não de competição. Sem dúvida. A palavra que a análise usa e que me parece muito acertada é funcional. Funcional. Neste ponto da narrativa, o mundo é apresentado como um mecanismo a funcionar na perfeição. Não há menção de luta pela sobrevivência, de espécies a dominar outras. Há uma coexistência harmoniosa. Com cada ser a ocupar o seu nicho. E a desempenhar o seu papel. A palavra-chave é mesmo equilíbrio, não dominação. E é para ilustrar isto que a fonte introduz a citação do livro Educação, certo? Aquela que diz: a natureza, em sua variedade, revela unidade de plano e de propósito. Essa frase é a cola que une tudo. Reconhece a imensa variedade, a diversidade estonteante da vida, mas afirma que por trás dela existe um plano unificado, um propósito comum. Não é um caos. Não. Não é um caos de vida a lutar por recursos, mas antes uma sinfonia complexa. Cada espécie é um instrumento com a sua partitura própria,
mas todas contribuem para a mesma melodia. Gosto dessa analogia da sinfonia. E a análise também chama a atenção para um detalhe temporal, Qual? que é o facto de a criação da vida terrestre ser o último passo antes do apartimento da humanidade. É como se o palco estivesse a ser cuidadosamente preparado. Sim, há uma cadência, uma paciência no processo. Primeiro, o cenário: luz, água, terra. Certo? Depois, a flora. Depois, a vida marinha e as aves. E agora, a vida terrestre. O ecossistema está a ser construído camada por camada. Garantindo que é estável e autossustentável. Exato. Antes de se introduzir o elemento seguinte, a fonte sublinha isso com uma nota interessante. Nada é apressado. Tudo chega no tempo certo. A ordem não é apenas espacial, Cada um no seu lugar. mas também temporal. O que mais uma vez nos leva de volta àquela frase que ecoa ao longo de todo o texto. E Deus viu que era bom. Depois de toda esta conversa sobre propósito, equilíbrio, função, o que é que a análise conclui que bom significa neste contexto? Não pode ser apenas bonito. Não, de todo. A análise argumenta que bom aqui é um termo técnico, quase de engenharia. De engenharia? Como assim? É a avaliação de um arquiteto que olha para a sua criação e vê que ela funciona exatamente como foi projetada. Bom significa que o sistema é estável, é sustentável, é resiliente. Ou seja, funciona. Funciona. A vida floresce, os ciclos energéticos completam-se, os recursos são renovados. É bom porque funciona. Faz todo o sentido. Um sistema bom é um sistema que perdura. E é aqui que a análise faz a ponte para a nossa vida, com a tal meditação para hoje. Sim, traz toda esta visão cósmica para uma escala muito humana. A premissa é que, se o modelo da criação é ordem e propósito, talvez a nossa desordem interna venha de estarmos fora do nosso lugar. É uma ideia poderosa. Que o stress, a ansiedade, a sensação de não pertença que tantos sentem, Sim. talvez não resultem de uma falha inerente em nós, mas de um desalinhamento, de estarmos a tentar encaixar numa função que não é a nossa ou a ocupar um espaço que não nos pertence. Exatamente. E a pergunta que a fonte nos deixa para refletir é muito provocadora. Talvez hoje a pergunta não seja o que fazer mais, mas onde me encaixo melhor. É uma mudança de paradigma completa. Totalmente. A nossa cultura grita-nos para subir, para acumular, para sermos mais. Esta perspectiva sugere que a paz e a eficácia venham de encontrar o nosso nicho. É a diferença entre tentar ser uma águia quando se nasceu abelha. A abelha não lamenta não poder voar a grandes altitudes. Ela dedica-se a ser a melhor abelha possível. E ao fazê-lo, Ponto. Sustenta o mundo. Há uma libertação imensa em aceitar o nosso propósito específico em vez de ambicionar todos os propósitos possíveis. e com isso, a análise fecha o ciclo e volta à frase inicial, mas agora com um peso e um significado completamente novos. Cada ser nasce com espaço, função e lugar. É preciso ocupar o lugar certo para viver com mais equilíbrio. Bem, sinto que fomos mesmo a fundo nestes textos. Se tivéssemos de resumir os pontos principais, diria que começamos por descobrir uma ideia surpreendente. A Terra como participante ativa na criação. Certo? Depois vimos como este mundo primordial é descrito sem hierarquias de valor, onde cada ser é bom porque cumpre o seu propósito. E o exemplo das abelhas mostrou-nos, de forma quase violenta, o quão vital pode ser o propósito de um ser, por mais pequeno que seja, para a sobrevivência de todo o sistema, Incluindo o nosso. incluindo o nosso. E por fim, aplicamos essa visão de um ecossistema equilibrado a nós mesmos, levantando a questão de que talvez encontrar o nosso lugar, a nossa função única, seja o verdadeiro caminho para o equilíbrio, em vez de uma busca incessante por mais. E se me permites, tudo isto deixa-me com uma última questão a parar no ar. Uma provocação para quem nos ouve. Força! Se aceitarmos a premissa destes textos, de que cada criatura foi criada com um propósito específico dentro de um sistema em equilíbrio, qual será o impacto real quando uma delas, seja uma espécie ou um indivíduo, não ocupa o seu lugar designado? E, talvez de forma ainda mais perturbadora, o que acontece quando tenta, à força, ocupar o lugar de outra?